Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Mário Sérgio, em mais um culto doméstico, um momento de reflexão bíblica e uma oração por você e pela sua família. A palavra de Deus para nossa meditação nesse dia está no livro dos Salmos, nos Salmos 105, versos 40 ao 42, onde diz assim: Oraram e ele fez vir codornizes e os fartou de pão do céu. Abriu a penha e dela correram águas. Correram pelos lugares secos como um rio, porque se lembrou da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. Meus amados irmãos, que palavra maravilhosa, que salmo abençoado para nós refletirmos esse dia. Aqui nós temos bênçãos de Deus, né? Aqui nós temos Deus fazendo vir codornizes para saciar a fome do seu povo. Aqui nós temos Deus fartando o povo com pão do céu, com maná do céu. E o povo comemorando esse salmo, é como se nós estivéssemos vendo o povo comemorando as bênçãos de Deus. Deus abriu a penha, dela correram águas, ou seja, Deus fartando a sede, não é? Coisa maravilhosa, correndo água pelos lugares secos como um rio. Mas tem duas coisas aqui que é importante nós destacarmos. A bênção de Deus, lógico, nós temos que destacar. Deus é Deus que nos abençoa, que não nos deixa faltar o pão, nem a água, né? Nós não vamos morrer de sede nem de fome enquanto formos servos de Deus. Mas tem dois elementos aqui muito importantes, irmãos, para essa situação de bênção, para a configuração desse clima de comemoração pelos benefícios do Senhor. O verso de número 40, ele começa com a seguinte palavra: oraram. Ou seja, primeiro elemento antes das bênçãos é a oração, é a conversa com Deus, é a conversa sincera com Deus, é o diálogo com o Senhor, né? Oração é uma conversa sincera que nós temos com Deus. E a Bíblia Sagrada, ela dá um destaque especial à oração. Tem momentos que a Bíblia diz: orai sem cessar. Nesses salmos, no Salmo de número 105, ele chega a dizer: oraram, primeiro oraram, conversaram com Deus, mantiveram um diálogo com o Senhor. Interessante que, se a gente for pensar nessa questão da oração, você vai ver que existem várias coisas aí que a gente deve prestar atenção. Por exemplo, primeiro a importância da própria oração, né? Nós devemos orar a todo tempo, orar e sem cessar, é o que diz a palavra de Deus. Segundo é que, para a gente falar com autoridade, para o nosso discurso ser aceito diante de uma autoridade, seja qual for a autoridade, precisa utilizar o pronome de tratamento adequado com aquela autoridade. Não se fala com autoridade citando qualquer palavra. Até pode falar, a questão é aquela autoridade aceitar. A oração, irmãos, é um aspecto de palavras simples, de pessoas simples. Agora, não dispensa a maneira de nós falarmos com o nosso Deus. Não se fala com Deus usando de gírias, de palavrões, de coisas desse mundo. A simplicidade que eu digo é que Deus entende a sinceridade do nosso coração, né? Deus entende a simplicidade do nosso coração, mas Ele também entende a nossa santidade. O segundo aspecto que tem nesse contexto que nós lemos hoje, primeiro é a oração e suas peculiaridades, digamos assim. Segundo é a palavra. Verso 42 diz: porque se lembrou da sua palavra, né? Interessante, porque ele lembrou da sua palavra. Irmãos, é interessante assim,
nós refletirmos que o nosso Deus, Ele não é fiel a mim, não é? Se a gente for ver ao pé da letra, Deus não é fiel a mim, Deus não é fiel aos irmãos. Deus é fiel à sua palavra. Ele diz, eu velo pela minha palavra para cumprir, não é? Por isso que nós devemos viver de acordo com a palavra, nos esforçar, irmãos, para andarmos de acordo com as diretrizes do Senhor, porque ela também é requisito para a bênção, não é? Deus mandou maná do céu, mandou codornizes, mandou água, abriu a penha e a água correu no deserto como rio, mas teve a oração e também teve a palavra, porque se lembrou o Senhor da sua palavra. Agora não é qualquer palavra, da sua santa palavra, não é? O segundo aspecto eu poderia desenvolver também bem muito, mas o objetivo hoje é lembrar essas duas coisas, a oração e a sua santa palavra como requisito para usufruirmos das bênçãos do Senhor. E o versículo 42 ainda termina dizendo assim, e também de Abraão, seu servo, não é? Você observa que agora Abraão é citado, e é citado como servo do Senhor. Por que ele é citado como servo do Senhor? Porque em Abraão foram encontrados esses dois aspectos, a oração e a palavra. Abraão teve um diálogo com Deus desde o princípio. Abraão ouviu a voz de Deus, saiu da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, conforme Deus tinha determinado. Ou seja, ele tinha um diálogo com Deus. E Abraão, obedeceu a palavra de Deus. Por exemplo, Abraão, toma o teu único filho Isaque, a quem eu te dei, e vai à terra de Moriá e oferece no monte que eu te mostrar. Então você observa que Abraão obedeceu os mandamentos do Senhor. Hoje Abraão é lembrado como o pai da fé, não é? Mas teve requisitos para isso. Teve oração, teve palavra. Irmão, que Deus abençoe a sua vida e que Deus abençoe a sua família e que nós possamos refletir nesses aspectos que são de tão grande importância para a nossa vida de fé. Agora eu quero orar por você. Querido Deus, diante de Ti, mais uma vez eu Te louvo pela vida dos Teus servos, que participam todos os dias comigo desse culto doméstico. Abençoa, Senhor, a cada um dos Teus filhos, o qual eu me incluo. Senhor, para que sejamos fiéis nas orações, na Tua santa palavra, Senhor. Nos dá força para falarmos com o Senhor todas as horas. Nos dá força, Deus, para que sejamos fiéis aos Teus santos estatutos, para que estejamos de acordo com os Teus mandamentos, porque temos certeza que isso Te agrada. Deus bendito e maravilhoso, abençoa a saúde dos Teus servos. Abençoa, Deus, a família dos Teus filhos também. Deus, continua a abrir portas. Continua, Senhor, a providenciar o sustento, a guardar cada um de todo e qualquer mal. Em nome de Jesus, eu Te louvo e Te agradeço por este dia. Amém. Agora receba uma bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A paz do Senhor, meus queridos, e que o Senhor conceda mais um dia de alegria, aleluia, e de paz em sua presença.